Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. Espero que esteja tudo bem com você. Nesse vídeo, eu irei resolver as atividades de Química da semana 2 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do Ensino Médio, volume 6, que traz como tema desidratação em álcoois, ou seja, reações de desidratação em álcoois. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva. Também ative o sininho, assim você receberá em primeira mão conteúdo do canal. Se você gostar da aula, comente, tiver alguma dúvida também comente, também compartilhe com seus colegas e amigos. E não esqueça de deixar o seu like, que pode ser agora ou no final. Temos aí a playlist das reações orgânicas, com a aula 6, com as reações de eliminação intramolecular, que pode também te ajudar a entender as reações de desidratação, que é o tema da nossa semana 2 do PET 6. Vamos lá? Então, trazemos aí as reações de desidratação como um resumo. São reações de desidratação, elas ocorrem com a eliminação de uma ou mais moléculas de água, como por exemplo os álcoois, eles podem sofrer desidratação, e esse processo pode ocorrer de duas formas, que pode ser intramolecular e intermolecular. As reações de eliminação intramoleculares são aquelas em que são eliminadas uma molécula de água do álcool, e formando aí então um alceno e água. Essas reações elas acontecem dentro da própria molécula. As reações intermoleculares, elas ocorrem entre duas moléculas de álcool, formando aí água e um éter. Nesse caso, as condições para que a reação ocorra são na presença de catalisador e de temperatura. Os catalisadores, eles podem ser ácido sulfúrico concentrado, óxido de alumínio, óxido de silício, de uma temperatura também de pelo menos 170 graus. Temperatura maior que essa, já ocorrem as desidratações intermoleculares. A facilidade de sofrer a reação é maior em álcoois terciários, depois secundários e, por último, primários. Os álcoois primários tendem a sofrer desidratação intermolecular, produzindo éteres, e os álcoois secundários e terciários costumam desidratar-se de forma intramolecular, formando seus alcenos correspondentes. Então, esse é um pequeno resumo das reações de desidratação. Na aula 7, você tem um conteúdo mais completo. Então, a sugestão é que você assista. Então, vamos para a correção das atividades. Se você tiver alguma dúvida no decorrer, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Atividade 1. Retorne ao texto e construa um parágrafo expondo sua argumentação sobre o que ocorre a relação entre consumismo, obesidade infantil e consumo precoce de tabaco e álcool. Bom, atualmente as características mais marcantes da sociedade é o consumismo. Os adultos são impactados pelas mídias de massa e as crianças, bem mais vulneráveis que os adultos, são ainda mais estimuladas a consumir de maneira inconsequente. Estas sentem-se cada vez mais cedo as consequências do consumismo excessivo e se tornam obesas. Cada vez mais precoce consomem álcool e tabaco. Não se pode tratar esse tema somente em esfera familiar, já se tornou uma questão de ordem ética, econômica e social. Passamos então para a atividade 2. É possível preparar etileno e éter etílico a partir do álcool etílico, de acordo com o esquema a seguir. Álcool etílico formando etileno mais uma substância X, álcool etílico formando éter etílico e uma substância Y. As substâncias X e Y representam respectivamente. Então, vamos resolver. A primeira equação aí, a primeira reação, álcool etílico formando etileno e uma substância X, o etileno é um alceno. Então, se ele é o produto de uma reação,
essa reação ela só pode ser desidratação intramolecular do álcool etílico. Então, a reação que ocorre é essa daí. Então, temos aí o álcool, a temperatura de 170 graus acima, na presença de ácido sulfúrico, vai formar aí um alceno, ou seja, vai ocorrer uma reação de desidratação intramolecular, produzindo aí água. Então, já identificamos aí que a substância X é água. Então, temos água aí na letra A e na letra C. Então, já eliminamos letra B, já eliminamos letra D e letra E. Vamos agora à outra reação do álcool etílico, produzindo aí o éter etílico e uma substância Y. O éter etílico é um produto de uma desidratação intermolecular, ou seja, aquela que ocorre entre duas moléculas de álcool. Então, vamos à reação. Temos aí duas moléculas do etanol. Ocorre, então, aqui a desidratação intermolecular, que é entre duas moléculas de água, produzindo aí o éter e também água. Então, a reação entre o álcool etílico, formando éter etílico e substância Y, também nós temos aí como produto a água. Então, temos que a resposta é a letra A. X é água, Y também é água, certo? Atividade 3. Um álcool secundário de forma molecular C4H10O, quando aquecido na presença de alumina, Al2O3, sofre desidratação, dando origem ao composto orgânico A, que por sua vez é tratado com o ácido halogenídrico HX, produzindo o composto orgânico B. Considere que os produtos A e B são aqueles que se formam em maior quantidade. Como as informações acima são verdadeiras, identifique as proposições corretas. Então, nós temos a reação de um álcool secundário formando um composto A e água. Então, o álcool secundário com 4 carbonos pode ser aí ou é o 2-butanol, o butano 2-ol. O produto em maior quantidade, que é o predominante, coloquei os dois aí, mas como na atividade falou aí que os produtos considerados A e B são em maiores quantidades, então nós vamos considerar o produto predominante, que é o but2eno. Bom, então o de menor quantidade é o but1eno. Então, vamos para a resolução aí da segunda parte da equação, que é o produto A, que reage com o ácido halogenídrico, que é o HX, produzindo um composto B. Então, vamos pegar aí o but2eno e vamos ver o composto formado, que é o orgânico B. Como nós temos aqui uma reação de halogenação, então o hidrogênio vai entrar num carbono e o halogênio entra no outro. Então, nós temos aí o composto formado. Vamos, então, para as afirmativas. A estrutura do álcool secundário admite isomeria óptica. Então, a estrutura do álcool secundário, que no caso é o butano 2-ol, ele admite sim isomeria óptica. Por quê? Isomeria óptica é aquela em que os dois ligantes R1, R2, R3 e R4 são diferentes. Então, esse carbono, que é o carbono 2, ele é um carbono quiral, ou seja, seus 4 ligantes são diferentes. Então, a afirmativa 1, correta. A 2. O álcool secundário é denominado oficialmente butano 2-ol. Apesar de estar escrito aqui 2-butanol, essa mudança das regras da UPAC admite-se também o butano 2-ol. Então, vamos considerar essa alternativa correta, porque as duas nomenclaturas são corretas. Então, a 2 também correta. A 4. Composto A formado admite isomeria geométrica cis-trans. Então, quem é o composto A? O composto A é o but
2N. Então, está correto, porque se pegarmos aqui os dois carbonos da dupla, que são esses dois carbonos, que é o carbono 2 e o carbono 3, os ligantes do primeiro carbono é o CH3 e o hidrogênio. Os ligantes do segundo carbono é o hidrogênio e o CH3. Então, nós temos que o R1 e R2 são diferentes e o R3 e o R4 também são diferentes. Então, as duas condições para que ocorra isomeria foram satisfeitas, que é apresentar uma insaturação e que os ligantes sejam diferentes. Então, a afirmativa 4 também correta. Vamos para a 8. O composto A formado é o butano 2-ol. Então, o butano 2-ol não é o composto formado, é o reagente dessa reação. Então, o composto formado é o but2-eno. Essa afirmativa é incorreta. A 16. O composto B formado admite simultaneamente isomeria geométrica e isomeria óptica. Nós já analisamos aí que o composto B é esse composto aqui. Para que ele ocorra isomeria geométrica, ele tem que ter uma insaturação. Não tem. Então, ele não apresenta simultaneamente as duas isomerias. Já a isomeria óptica, ele admite, porque nós temos aqui o segundo carbono, na verdade, o terceiro carbono, que o segundo carbono é da direita para a esquerda. Então, nós temos dois carbonos quirais aqui. Porém, não apresenta simultaneamente as isomerias geométrica e óptica, somente a isomeria óptica. Então, a alternativa 16 também incorreta. Então, nós temos aí a 32 agora. O composto B formado admite isomeria óptica. Já analisamos isso na 16. Então, ele admite isomeria óptica. Nós temos aqui dois carbonos quirais, que é o carbono 2 e o carbono 3. Então, nesse caso, afirmativa correta. Então, estão corretas a 1, a 2, a 4 e a 32, certo? Atividade 4. Ao se fazer um churrasco de carne vermelha, percebe-se à distância um aroma característico. Isso se deve, em parte, à reação de decomposição do glicerol com formação de acroleína, um líquido de odor forte. Então, temos aí a reação do glicerol, que é aquecido e forma acroleína e água. Indique a opção incorreta. Então, vamos lá analisar cada uma das afirmativas. A acroleína é um aldeído? É correto, porque apresenta aqui o grupo carbonila, a ele ligado um hidrogênio. Então, afirmativa A, correta. Afirmativa B. A acroleína é uma substância insaturada? A insaturação nós sabemos que é uma ligação dupla entre carbonos. Então, também é correta. Apresenta uma dupla ligação entre o carbono 2 e 3. Afirmativa C. A formação de acroleína necessita de aquecimento, como a própria reação já indicou para a gente. Está correto, a acroleína é formada ao aquecer a carne vermelha, né, liberando aí o aroma característico. Então, alternativa C, correta.
D. A acroleína tem temperatura de ebulição maior que a do glicerol? Isso é incorreto, porque a acroleína tem ponto de ebulição 53 e o glicerol 290. Na verdade, quem tem maior é o glicerol. Então, afirmativa errada. E por último, o glicerol é um triol? Um triol significa 3 hidroxilas. A gente percebe na sua estrutura as 3 hidroxilas presentes. Então, afirmativa correta. O glicerol apresenta 3 grupos hidroxila, o que identifica aí que ele é um triol. Então, a alternativa é correta. Pediu para identificar a incorreta, nós já identificamos, é a letra D, certo? Atividade 5. A crise do petróleo fez ressurgir o interesse pela produção de hidrocarbonetos a partir de álcool, que pode ser produzido por fonte de matéria-prima renovável. O etanol, por exemplo, no Brasil, é largamente produzido a partir da cana-de-açúcar. Letra A. Escreva a equação da reação realizada para transformar etanol em eteno. Então, vamos lá. O etanol é uma reação de desidratação intramolecular. Dentro da própria molécula, vai eliminar a água. Então, essa reação acontece aí a 170 graus, na presença de um catalisador que pode ser o ácido sulfúrico, e vai formar aí um alceno e água. Letra B. O eteno pode ser utilizado para a produção de diversos compostos orgânicos de cadeia petroquímica. Qual é o produto da reação do eteno com o hidrogênio? Então, nós já temos aí o eteno, que é o CH2, reagindo com o hidrogênio. Nesse caso, nós temos uma reação de hidrogenação do eteno e formando, então, um alcano. Então, nesse caso, cada átomo de hidrogênio, a ligação dupla é quebrada, a ligação π. Então, ela ocorre aí na presença de pressão, calor, o catalisador níquel ou platina, formando aí um alcano, no caso, o etano. Assim, nós finalizamos a nossa aula. Espero que você tenha entendido. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários. Se você gostou da aula também, comente e também curta. E vamos para o grande abraço de hoje, que vai para o Vinícius Alves. Lá nos comentários dos vídeos, ele escreveu: muito bom seus vídeos, ótimas explicações, me ajudou muito. Obrigada, Vinícius. E também o Elton Gonçalves, mais uma vez aí no canal, escreveu: parabéns, professora, show de bola. Obrigada, Wellington, e também a você, Vinícius. Um grande abraço a vocês. Espero todos na próxima aula.